Olá, eu sou a Modi Maliana e este é mais um Life Coach Espiritual. Eu gostaria de começar trazendo aqui um versículo. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Salmos 19:1. Assim diz a palavra: os céus manifestam a glória de Deus e firmamento anuncia a obra de suas mãos. Amém? É muito importante nós, quando vamos falar de Deus, começamos a falar sobre a sua natureza, sobre os seus atributos. Então, para começar, gostaria de partilhar o seguinte: o que é Deus? O que é Deus? Como é que tu vês a Deus? Então, Deus é Espírito. Digam comigo: Deus é Espírito. Deus é Espírito, Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Nós sabemos que Deus é onipotente, isto é, Ele tem todo o poder. Ele é eterno, Ele existia no tempo dos nossos antepassados, está conosco agora e estará com os nossos descendentes. Ele é uma pessoa. O nosso Deus conhece, sente, demonstra vontade, compreende os nossos sentimentos, conhece o nosso pensar e quer a nossa fidelidade. É muito importante nós sabermos disso. É muito importante nós sabermos que não podemos esconder-nos de Deus. Em tudo que nós fazemos, Deus vê. Não importa se estamos trancados em quatro paredes ou não, Deus vê. Porque Ele é o único e é verdadeiro. Não há outros Deus a não ser Deus, que nós fazemos reverência em nome de Jesus Cristo. Quais são os atributos de Deus? Nós conhecemos vários atributos de Deus e eu vou citar aqui alguns atributos de Deus que eu acredito que você também conhece, já ouviu falar e você sabe pela natureza divina, por aquilo que você já aprendeu, aquilo que você tem vivido, é que de Deus, o nosso Deus, Ele primeiro é onipresente. Ele está em todo lugar, em qualquer lugar. Se formos abrir a nossa Bíblia em Jeremias 24, também diz, assim diz a sua palavra: esconder-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Esse é o Deus onipresente. Ele está em todo lugar e a qualquer tempo. Nós vemos também que Deus é omnisciente. Digam comigo: Deus é omnisciente. Ele conhece todas as coisas, não algumas. Ele conhece todas as coisas fora e dentro de ti, fora de dentro de todos os outros, ou na terra, ou nos céus. Ele assim o fez. Ele conhece todas as coisas. Se formos a ver em Provérbios 15:3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quer dizer que ainda que as tuas ações sejam más, Deus vê as boas e as más. Só que acontece, quanto mais praticarmos as más, tem sempre uma consequência, porque Deus sabe mesmo as pequenas coisas que nós tentamos esconder lá no lugar mais escondido do nosso coração. Deus sabe, ainda que a gente tenha que tenta disfarçar, mas o íntimo do teu coração, Deus sabe que Ele é um Deus que opera lá no oculto. Então Ele conhece, não existe esconderijo, não existe coisinha ou coisa mínima ou grande coisa que Deus não possa ver ou conhecer, porque Ele é um Deus onisciente. Ele também é um Deus onipotente. Ele é um Deus todo-poderoso. Mateus 19:26 diz que nada é impossível para Deus. Eu gosto disso quando faço uma oração, uma citação. Nós devemos orar com muita fé e dizer mesmo com toda a certeza que nada é impossível para Deus. Em qualquer situação, em qualquer momento que nós devemos nos encontrar, nós devemos falar com firmeza que nada é impossível para Deus. Se eu sou filho ou filha de Deus, eu tenho que ter a certeza que nada será impossível para Deus na minha vida, desde que a gente confesse com verdade, com sinceridade. As coisas de Deus nada serão impossíveis, desde que sejam coisas que sim, que têm a ver com a promessa de Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nós devemos olhar para as situações
e meditar e orar e declarar Mateus 19:26, conforme diz a palavra Mateus 19:26, repetir de vãs e vãs palavras e dizer mesmo: nada é impossível para Deus. Nós dizemos que o nosso Deus é eterno, a nossa vida é a luta para a eternidade. Então, Deus não está limitado a tempo, por isso é que se diz, nós podemos ter nosso plano, nós podemos determinar a hora e o tempo, mas o tempo de Deus só Deus sabe, porque Ele é o dono do tempo. Então, Salmos 92 diz que antes que os montes nascessem, ou que tu fosses à terra, formasses a terra, e o mundo sim de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes que a terra se formasse, Ele já era Deus. Então, Ele é Deus o antes, depois, e agora nós vemos até quando aquela citação de João Batista diz que vem aquele que é maior do que eu. Foi primeiro antes de mim, mas fisicamente acham que João Batista é mais velho, mas pela palavra ele disse: eu sou pequeno demais, ele é maior que eu. Então o nosso Deus é do antes, do agora, depois, é para ter eternidade. E o nosso Deus também é imutável, é um Deus imutável. É muito bom nós entendermos isto, que o que muda somos nós, o nosso Deus nunca vai mudar. A sua palavra é verdade, se está lá escrita, não vai mudar. Pode fazer sentido dependente daquilo que é a nossa situação, pode muito bem fazer sentido de forma diferente, porque a minha preocupação pode ser diferente da sua. É por isso que é preciso nós entendermos que nem todos fomos chamados para o mesmo objetivo, nem todos fomos chamados a cultuar da mesma maneira, nem todos fomos chamados a fazer o sacrifício da mesma maneira, porque cada um tem o seu propósito. Deus chama cada um conforme o seu propósito, conforme aquilo que Deus predestinou para nós. Então existe uma coisa que devemos todos, é conhecer Deus, buscar a Deus, buscar a sua intimidade, conhecer o seu caráter, os atributos de Deus, de ser onipotente, onipresente. Temos esta consciência que Ele tudo vê, que tudo faz. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é imutável. Então se nós sabemos que o que muda é a nossa atitude, porque nós somos pessoas inconstantes. Amém? Nós mudamos totalmente. Então, mas o nosso Deus nunca muda. Nós mudamos por qualquer circunstância na nossa vida, é um abalo, nós mudamos, ainda que a gente tenha um propósito, uma ideia. Vocês já repararam, se vem uma dificuldade, se vem uma situação de não, nós mudamos logo. Então, nós mudamos consoante o ambiente, nós mudamos consoante as circunstâncias adversas da nossa vida, mas porém o nosso Deus não muda. Deus não muda. E a palavra em Malaquias 3:6 diz: eu sou o Senhor, eu não mudo, eu sou o Senhor, eu não mudo. Então temos que confiar nesta palavra de Deus. Se Deus não muda, eu pergunto: por que nós estamos a chorar? Por que nós estamos a sofrer? Por que nós estamos a ter esta dor? Por que nós não acreditamos que a dor é passageira? Somos humanos, sim, todo ser humano passa, mas devemos crer que o nosso Deus não nos fez para sofrer. Então é preciso nós começarmos a estudar aquilo que é a palavra de Deus, começamos a interpretar certas coisas, certos modos de viver, vermos constantemente o que nós estamos a fazer de errado, o que nós estamos a falar de errado, por que as coisas parecem que são, mas não são. Então são questões que devemos colocar a nós mesmos, para que nós possamos saber a verdade de Deus e que essa verdade possa nos libertar. Mas a maior verdade que pode nos libertar é que nós devemos perceber que quando nós não conseguimos achar uma resposta, nós devemos acreditar naquela resposta que Deus já deu sobre a nossa vida. Devemos acreditar, usar da resposta de Deus e colocar na nossa vida, porque muitas das vezes nós cremos naquilo que são as nossas respostas, aquilo que são as nossas preocupações. Então, se nós fazemos isso, é que nós estamos a anular os atributos de Deus. Não, entrega a virtude de Deus, entrega através dos atributos que Deus diz: que eu sou eterno, sou imutável.
busque essa palavra de Deus, faça essa palavra de Deus a tua resposta em qualquer área da sua vida. Se Deus diz que eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou herdeiro, os meus filhos herdarão através da descendência de Abraão, então nós temos que lutar com isso, devemos negar essa natureza pobre, devemos negar essa natureza da aflição, devemos negar tudo de mal que tem nos acontecido e orarmos em gratidão, dizer: Senhor, eu recebo e estou muito grata, porque o dia de hoje basta, mas o dia da manhã a tua palavra, ela não varia, a tua palavra é verdade. Temos que falar isso com ousadia. Nós não estamos a saber agradecer a Deus, nós não estamos a saber a concordar com a palavra de Deus. Temos preocupações, as nossas preocupações são grandes, as nossas dores são muito grandes, mas não, o nosso estágio hoje não podemos levar para amanhã. Devemos negar essa natureza. Se é pecaminosa, devemos negar. Se é de escassez, devemos negar. Nós devemos querer estar aonde Deus, como Deus nos colocou, o lugar que Deus nos colocou, na sua promessa. Esse é o Deus que nunca falha. Deus nunca vai falhar. Deus é santo. Em Deus não há pecado, não há maldade, não há corrupção, não há mentira. Deus não concorda com estas coisas e nem pode ter ligação com esses tipos de elementos malignos. Se formos a ver em Provérbios 15, 9 e 26, a palavra diz que o caminho do ímpio é abominável ao Senhor e abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus. Então, muitas das vezes o que nos atrapalha são os tipos de pensamento que a gente tem. Devemos livrar a nossa mente desses pensamentos maus. Contra nós mesmos, contra terceiros, seja quem for. Não maquine o mal, não maquine o mal, não minta, não rouba, não engane, não roube, não engane. Não tenha esses pensamentos de maldade, não tenha esses pensamentos de fazer mal ao outro. Liberta disso e olha para si, ame-se, adore-se. Quanto mais nós focarmos em nós e pararmos um minuto de focar para as outras pessoas, vamos querer ter esta proximidade e pedir que Deus resolva os nossos problemas. O nosso Deus tem poder para resolver os nossos problemas, mas enquanto andarmos distraídos, preocupados com o problema dos outros, nós nunca vamos alcançar a plenitude de Deus. Deus nos convida a mudar da nossa atitude. Devemos nos concentrar na verdade de Deus, devemos nos concentrar em Deus, porque Deus, Ele é justo, Deus é imparcial, os seus juízos são corretos. Em Salmos 119 a 137 diz que justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. Não existe nenhuma outra pessoa mais justa que Jesus. Não existe, ainda que a gente tente, não existe. O que existe é que somos transformados, temos uma santidade, quer dizer, um progresso que é progressivo. Nós somos santificados pela progressividade. Nós vamos de passo em passo, vamos discernindo o que é certo, o que é errado e vamos sendo transformados gradualmente. Então não pense que você é justo, não existe santo, único é Cristo e Deus é amor. Este é o primeiro mandamento que Deus nos deu. Ele diz que este é o mais importante atributo de Deus. Então, 1 João 4,8 diz: Deus é amor e Deus nos convidou. O primeiro atributo que Deus nos deu pela semelhança é amor. Ele deu uma ordenança: amai ao próximo como a si mesmo. Então, aqui Deus disse: amai ao próximo como a ti mesmo. Volto a dizer, devemos nos amar. Então, ele diz como a ti mesmo, quer dizer que primeiro ele está a dizer que você tem que se amar e depois amar o próximo, que é dar o amor. Então, se você não se ama, como dará o que você não tem? Não é possível. Então, há uma necessidade de nós olharmos para nós, despirmos de nós mesmos, sermos renovados, aceitar esta renúncia, aceitar essa transformação e beber deste amor de Deus, que é compassivo, que é um amor, meu Deus, como é que eu posso dizer? É um amor tão grande, é um amor tão leve, que você, até os teus inimigos, você não consegue odiar, você ama-os, amém? Porque Ele te transforma. Você é um ser que ama pessoas, você adora pessoas, porque esta é a natureza que Deus colocou em si. Então, o amor de Deus, nós humanos dificilmente compreenderemos o grau de amor de Deus, porque Ele é amor e deseja melhor para nós. O amor de Deus é puro,
não é egoísta. O amor de Deus é real. Nós nada fizemos para merecer esse amor, mas Deus nos amou. Por isso é que a palavra diz que Deus ama os pecadores. Amém? Porque Deus não nos mede. O amor de Deus é profundo. Ele há um dos capítulos ou assim, versículos que mostra essa demonstração do amor de Deus por nós, que é puro, é genuíno. Está em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para quem? Não deu para todos, diz que deu para todo mundo, mas um mundo específico, um grupo de pessoas específicas, não são todas, são só aquelas que creem nele, então é uma condição, não é? Ele viu um filho ou não viu? Ele viu, mas estamos todos aqui no mundo, mas ele diz que não, apesar de ter enviado meu filho, mas não é para todos, apenas para aqueles que creem. Será que nós fazemos parte daqueles que cremos? Ou só acordamos, Jesus, porque precisamos de fazer parte, né, de uma sociedade cristã? Talvez, eu acredito, tem muita gente assim, porque parece que moda, né? Estamos a fazer porque é cultural, acordar, porque não sei o quê, porque tem que ir para a igreja, ou porque tem que ler a Bíblia, ou porque, mas não. Será que nós estamos a ser, falo para mim também, será que nós estamos a ser estes mesmo, de verdade? Somos estes aqui que Deus diz que todo aquele que crê, até que nível? Qual é o nosso nível de crença? Qual é o nosso nível de relacionamento? Será? Nem sempre, não estou a falar até de religiosidade, muita gente muito religiosa, mas não crê. Então, como se diz que o caminho de Deus é muito estreito, muito desistem no caminho, e poucos são aqueles que entram. Por quê? Porque é uma realidade, irmãos, é uma realidade. Nós estamos muito longe de chegar a entendimento, a esta maturidade, a este nível de amor de Deus. O dia que nós começarmos a trabalhar, o dia que nós começarmos a perceber que realmente começa por nós e não por aquilo que está fora de nós, começa pela nossa natureza interior, e começarmos a pedir a Deus para nos purificar, para nos moldar, amém? Sem nos preocuparmos com João, com Maria, começarmos a entregar feito crianças, e que haja uma transformação divina interior. Isto é uma luta, é uma petição constante, não é uma coisa de agora, já está, não. Nós devemos crer com toda a profundidade, e estes aqui que Deus enviou o seu Filho único para aqueles que creem, nós aí vamos poder dizer sim, nós fazemos parte deste grupo, porque a palavra de Deus diz que Jesus diz que eu vou, mas enviarei o Consolador, o mundo não verá, né? Quer dizer, também está a dizer que não é para todo mundo, eu estarei dentro de vós. Então quer dizer, vós quem? Mais uma vez, vós quem? Já está, enviarei o meu filho para todo aquele que crê. Vós quem? E a palavra também diz que aquele que crer e for batizado, quem é? Quem foi? Quem? Então, quem são? Vós sois meu povo escolhido, separado. Que povo? Qual? Quem? Será que estamos contemplados? Ou devemos parar e ler um bocadinho, perceber um bocadinho, buscar este entendimento de Deus e começarmos a perceber qual é que é a nossa missão, quem somos nós aqui na Terra? Tudo bem, já sabemos que somos seres humanos vivendo uma experiência, seres espirituais vivendo uma experiência humana, sim, porque nós acreditamos que Deus é Espírito, o Espírito que vivificou a Deus é o mesmo que está em nós. Então isso já nos mostra que devemos perceber realmente que devemos mudar a nossa consciência, devemos mudar a nossa atitude. Então a maior atitude que nós podemos mudar, ainda que você dê ofertas, ainda que você semeie, ainda que você cumprimente todo mundo, ria com todo mundo, se não tiveres amor, nada vale. Volto a repetir, se não tiveres amor, nada vale. Tudo isto, todos estes atributos de Deus estão lá, mas Ele só vai manifestar na tua vida, na minha vida, se verdadeiramente
nós amarmos, porque este é o maior mandamento de Deus, e Deus não opera onde não há um amor sincero. Você vai ler, você vai estudar, você vai escrever, vai fazer tudo na vida, mas se nós não tivermos, revestirmos deste verdadeiro amor de Deus, nada vai acontecer na nossa vida. Nós vamos sentir, vamos dizer que estamos a sentir presença, estamos a sentir, é a sua presença, querida, é a sua presença, querida, mas o Espírito Santo de Deus, verdadeiro Deus que enviou seu Filho, não, ainda não começou a operar consigo, porque você precisa de parar. O mundo vai ser melhor se realmente nós começarmos a amar uns aos outros, mas o que vemos não há amor sincero. Amor falado, mas aquele puro, genuíno de nosso Cristo Jesus, infelizmente nós estamos muito longe de alcançar. Então vamos meditar, vamos orar, vamos pedir que a Trindade de Deus, que só há um Deus é, que possa mover, porque a palavra de Deus já diz que Deus é revelado por em três, que é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, a palavra de Deus, que é feito homem, Deus Espírito, o poder de Deus. Então, se nós acreditamos nesta Trindade de Deus, nós iremos perceber que se orarmos, se pedirmos, Jesus já mostrou o caminho e o Espírito Santo, ele revela. Então vamos orar para que seja manifestada toda esta revelação divina e o Jesus, sigamos o exemplo de Jesus, a forma como ele manifestou o amor pelos outros. É aí, nós temos a quem nos espelharmos, nós temos a quem seguirmos, temos a quem entender o que respondeu, como falou e como agiu. Então vamos buscar esta natureza humana, vamos buscar este atributo de Deus, que é que nos faz semelhante de Deus, porque é justo, porque imutáveis, eternos, omnipotentes, omnipresentes, jamais seremos, mas Deus nos deu a oportunidade para termos uma virtude, a virtude que mais move o coração de Deus. Uma virtude, não precisou ser 10, mas essa virtude única que é amor é que nos faz semelhante a Deus. Então não queira dizer que tem Cristo se você não ama. Para ser semelhante a Cristo é necessário que você desenvolva amor interior, você desenvolva um amor por si primeiro, amor pelos outros, e amor em Cristo, em Todo-Poderoso. Aí sim, tudo que você fizer, você será escolhido, será aquele que filho foi enviado, porque você será feito imagem e semelhança de Deus nesta terra. Então amemos uns aos outros, vamos buscar, vamos entender, vamos estudar sobre a natureza de Deus, atributos de Deus. Irmãos, eu peço a Deus que Ele possa nos moldar, eu peço a Deus que Ele possa nos perdoar e que Ele aceite-nos assim como somos, e a cada dia nós sejamos transformados com estas verdades que possam nos transformar, porque nós sabemos, Pai, sem amor realmente nada vale. Ainda que façamos sacrifícios, tudo, mas se o amor de Deus não refletir em nós, não for genuíno, nós sabemos que não. Mas como a nossa carne é fraca, Senhor, nós somos pecadores, te pedimos, Jesus, que possas transformar a minha vida e a vida de todos aqueles que ouvem esta palavra, e que a vida de cada um de nós não se torne a mesma, que a gente caminhe passo a passo para a transformação, para a renúncia e renovação. Eis que tudo se fez novo na nossa vida, e nós declaramos que, conforme a palavra de Deus e a promessa de Deus, nós vamos carregar esta realidade na nossa vida e seremos transformados. Coopera conosco, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E até. Tchau, tchau.